A gente discutiu, né, da interferência do VAR já na semana passada, no jogo Palmeiras e Cruzeiro, no Corinthians e Grêmio, isso tem sido muito comum. E é um lance difícil também porque o Fagner está perseguindo o Paulinho. E aí, na hora que o árbitro marca, o Fagner, inclusive, achava que o árbitro tinha marcado um pênalti dele. E ele fala, não fui eu, não fui eu. E aí tem o carrinho do André Ramalho, que é difícil mesmo saber o quanto pegou ali no Paulinho. O fato é que ele deu para o Galo e o Galo venceu com o gol do Hulk de Ô, pênalti. Sobre Luísa, esse jogo ainda... só uma Oi, coisinha. Renato. Lance que tem o Fagner e carrinho dentro da área, embora o carrinho não tenha sido do Fagner, o juizão já é pênalti, não tem como. Com esses dois aqui, o carrinho dentro da área e o Fagner perseguindo a área, bota na calma, não tem erro. O Renato, é o combo, né? Gabaritou, assim, os elementos do pênalti. Todo zagueiro acha que é o Moser, né? Que o Moser dava uns carrinhos dentro da área, mas ele chegava junto com o cara. Ele dividia o atacante. O atacante ia bater e plá, dava aquela chegada e não era pênalti. Agora os caras querem fazer igual, cara. Moser é Moser, mas né? Mas vocês acham... Esse é diferenciado, como se diz hoje em dia. Olha, mas vocês o jogo acham de volta que essas do Corinthians e reclamações... Grêmio, só com uma informação que o Marinho me passa, Couto Pereira, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Mas vocês acham que essas reclamações de arbitragem, o Grêmio reclamou muito no jogo da Neoquímica Arena, o Corinthians respondeu, foi a CBF, mandou ofício, essa coisa de gritar mais alto pode influenciar a arbitragem em campo, vocês acham? Quem quiser responder. Eu acho que é bola. É bola. A reclamação é sempre o jogo seguinte. A reclamação não é para mudar o resultado, que não tem como mudar. Reclamação é sempre para ter uma melhor visão favorável mais a esse time que está reclamando. Gente, o Textor conseguiu um efeito em relação àqueles relatórios ridículos dele da Good Game. Os árbitros estão tendo muita preocupação em marcar coisas duvidosas contra o Botafogo. Você pode ver que agora quase todos os lances duvidosos são a favor do Botafogo. Isso não é à toa. Luísa, e pra gente... sabe o que é pior que tudo? É o que os jogadores reclamam e falam em campo. Meu Deus do céu! O tempo inteiro questionando o árbitro, xingando, querendo ver o VAR também. O Romero ontem no banco, agora no banco de reserva resolveu entrar em campo para reclamar também. Romero toma um cartão amarelo porque no banco entrou no campo para reclamar de um lance, de uma falta lá. Os jogadores falam demais. Tem que fazer o que a FIFA fez aí para a Olimpíada. Só o capitão fala com o árbitro. Só o capitão. O resto que falar é amarelo na hora, na residência vermelho. Tem que ser assim, tá demais. Falta de educação esportiva total no Campeonato Brasileiro. Irritante, coisa que prejudica o espetáculo, prejudica tudo. Muito feio isso. É uma cultura, né, do futebol brasileiro, de pressionar a arbitragem, de simular, de fazer parte, de tentar tirar vantagem. Infelizmente, é uma cultura do nosso futebol. Ô, Casão, para a gente encerrar o assunto Corinthians aqui hoje, você já vem falando, né, o quanto o Corinthians precisa de um centroavante, de um outro atacante, por uma questão técnica mesmo. E agora o Corinthians está atirando para todo lado, né? Ele fechou um novo patrocinador, parece que vai entrar um dinheiro e está tentando ali um reforço de peso. Já foram falados vários nomes, Gabigol, Balotelli, enfim. E hoje um nome que o nosso colunista Samir Carvalho traz aqui no All Sport é o do Michael. Michael, para você, seria um bom nome para o Corinthians ou não? O Michael é um ponta aberto pela esquerda que parte para cima. Sabe, o Corinthians está precisando de um cara que faça gols. Faça gols. 5, 6, 7 gols. Né? Que dê pontos. E assim, é uma coisa que eu falo há muito tempo, que eu vou explicar de novo. O importante para um atacante não é mais o número de gols. Não é o mais importante, é o peso dos gols. Peso, o gol tem que ter peso, né? O Yuri Alberto fez o 4º gol ontem dele no campeonato, se eu não me engano. 4º gol dele no campeonato, né? Ele deu 2 pontos pro Corinthians. Os gols dele deu 2 pontos pro Corinthians. Aí eles vão falar, pô, é culpa dele o time? Não é questão de culpa dele. O atacante tem que fazer gol de peso. O garoto Cauã Elias, do
do Fluminense, ele fez 3 gols pro Fluminense e deu 7 pontos. 7 pontos do Fluminense foram com gols do Cauã Elias. O empate com o Criciúma, a vitória contra o Bragantino e a vitória contra o Cuiabá. Ele fez 1-0 com o Cuiabá, 1-0 contra o Bragantino e 1-1 contra o Criciúma. Foram gols do Cauã Elias. Em 3 gols, o garoto deu 7 pontos. É isso que é peso de gols. O Fluminense está lá embaixo ainda, mas ressuscitou e recuperou e está conseguindo respirar porque o garoto entrou e deu 7 pontos. Ele fez o gol dele, o time segurou e ele ganhou o jogo. Então o que está precisando, na minha visão, para o Corinthians, um centroavante. Não precisa ser centroavante de peso, não precisa ser fenômeno, não precisa pagar 3 milhões por mês para um cara. Contrata um cara, dá uma vasculhada na América do Sul, um centroavante mais jovem, que parte para cima e que faça gols. E que faça gols de peso. Por que Palmeiras acha jogador jovem na América do Sul e compra? Por que os outros, Botafogo tá achando, o Grêmio acha, o Flamengo acha, e o Corinthians só quer procurar cara com mais de 30 e pagar 2 milhões por mês? O Coronado ganha 2 milhões por mês na reserva do Corinthians, caramba. Pô, o Corinthians inflacionou a folha de pagamento. Então, semana passada era o Firmino, né? Estavam falando do Firmino. Aí eu escrevi uma coluna. Se o Igor Coronado, que não jogou em nenhum time, em nenhuma grande liga, não passou pela seleção brasileira, ganha 2 milhões no Corinthians, quanto o Corinthians deveria pagar para o Roberto Firmino, que ganhou todos os títulos importantes no Liverpool, foi para a seleção brasileira, jogou a Copa de 18. Quanto ele ia ganhar? 2 milhões também? Não. Teria que ganhar 3, 4, 5. Se você for fazer uma comparação com os outros. Então o Corinthians, ele jogou o salário lá em cima. Se ninguém ganhasse 2 milhões por mês, vamos supor que não existisse o Coronado ganhando 2 milhões por mês, você contrata um Firmino e paga 2 milhões pro Firmino por mês. Que é um grande salário, que é o que o Gabriel ganha, acho que o Dudu, alguns grandes jogadores aí ganham. Mas como já tem um que ganha 2 milhões e não tem história nenhuma importante no futebol, você vai contratar outro com uma história, você vai pagar quanto pro cara? Sabe? O Corinthians fez tudo errado. E se continuar nessa pegada, vai fazer tudo errado de novo. Vai continuar fazendo errado. Eu não estou falando que o Michael não é um bom jogador e que não deveria contratar. Pô, traz o Michael, beleza. Mas ele não vai resolver o problema de gols. Ele não vai resolver. Ele vai fazer a jogada de lado, tipo o Wesley, né? A jogada que o Wesley faz. O Michael tem mais experiência. É um jogador que eu acho que é melhor jogador, mais incisivo, decide mais rápido a jogada, vai para cima. Isso vai ajudar a criar jogadas. Mas tem que ter alguém que coloca ela para dentro, né? Senão não muda. O cenário não muda. Precisa, isso é essencial. Para a gente encerrar o fim de papo de hoje, vamos fazer um pequeno balanço, um rápido balanço de como é que está o momento do futebol brasileiro, na verdade do campeonato brasileiro, olhando ali para a tabela. E já peço mais likes para vocês, ainda dá para a gente chegar a 1000 likes aí antes de encerrar o programa, porque o Renato ele vai falar bastante até vocês chegarem aos 1000 likes. Brincadeira. Ô Renato, você que está lá no topo da tabela, né, no seu conforto, lá de cima, do alto da montanha, eu queria te perguntar sobre os seus rivais nesse campeonato brasileiro. O Fluminense venceu a 3ª seguida, parece ganhar algum fôlego. Fluminense vai escapar. E, por outro lado, o Botafogo, que estava na liderança que você roubou, acabou o gás do fogão ou é muito cedo para dizer qualquer coisa? Mesmo o time saindo da liderança, segue muito forte e ainda vai dar pano para manga muito essa disputa aí no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. Fluminense, eu acho que escapa. A entrada do Mano foi muito positiva para o Fluminense. E o Fluminense mudou a sua maneira de ver o futebol. O Fernando Diniz gostava dos velhinhos. O Mano gosta dos garotos. Está botando a maior parte dos garotos para jogar. O Cauã Elias é um desses exemplos. E eles acabaram de ganhar 3 jogos seguidos. Sendo que um desses 3 jogos foi contra o Palmeiras. Não é pouca coisa. Eu acho que o Mano vai ajeitar o Fluminense. O Fluminense vai escapar do rebaixamento. Também não vai arrumar nada demais, não vai chegar para brigar por Libertadores, esquece. Mas vai para o meio da tabela e vai terminar o campeonato, pelo menos de uma forma decente. Botafogo vai continuar na briga, Luiz. Botafogo vai continuar na vida. Está chegando mais reforço. Tem 2 reforços mais para chegar.
Além do Almada, o Textor está trazendo um jogador grego do Lyon. O Textor quer porque quer ganhar esse ano. Ele está metendo a mão no bolso e está botando jogo. Deu um azar infernal com o Júnior, né? O Júnior Santos. O Júnior Santos, para mim, era o craque desse time do Botafogo. Não era o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é muito bom, mas o craque, o cara que fazia gol, como diz o Casão, gol de peso, era o Júnior Santos. E o Júnior Santos talvez não jogue nem mais esse ano, porque ele fraturou a tíbia, né? Que agora chama-se fíbula, ou coisa que o valha. O Titei chegou até na medicina, para você ver. Na minha época era tíbia e perônio, mas enfim. O fato é que o Botafogo ainda tem um time forte e vai ficar mais forte com a chegada de reforços. Acho que o Botafogo vai brigar com o Flamengo e com o Palmeiras até o final por esse título. Não consigo ver o Botafogo caindo, não. Muita gente diz, começou a cair o balão japonês. Não, é bem diferente do ano passado. E outra coisa, esse Arthur Jorge é muito bom treinador. Ô, Bodão, olhando para a parte de cima lá da tabela, temos Cruzeiro em quinto e Fortaleza em quarto no G4. O Cruzeiro conquistou uma vitória super imponente e importante diante do Botafogo, então líder, e o Fortaleza vencendo o São Paulo. São dois times que vêm crescendo muito neste Campeonato Brasileiro. Para você, essas duas equipes são postulantes a algo a mais ou vão ficar na faixa ali brigando pela Libertadores, que claro, já é muito relevante. Mas dá para pensar nesses times cogitando inclusive um título ou é cedo para isso? Não seria o patamar desses dois times? Eu acho cedo para isso. Também vejo uma grande evolução no Cruzeiro, acho que pode subir. O Cruzeiro também tem um jogo a menos do que Botafogo e Palmeiras. Acho que o Cruzeiro vai subir. Fortaleza, acho que o campeonato do Fortaleza é brigar por uma Libertadores. Não acredito que passe disso, não. O que eu vejo aqui no campeonato, os que estão lá em cima vão ter muita dificuldade para ganhar dos que estão lá embaixo. Porque lá embaixo a briga está muito grande. A briga vai se acirrar ainda mais com a recuperação do Corinthians, do Fluminense, o Grêmio, times grandes envolvidos ali, que vai ser uma pedreira. Acho que se a Copa do Brasil, a Libertadores, não trabalhasse muito, teremos um campeonato disputadíssimo. Eu vejo com todos jogos difíceis, para todo mundo. Porque não tem quem está lá na frente, no bloco da frente, e ganha fácil do pequeno, não. O pequeno é todo. O que está lá embaixo é muitos times de tradição, de camisa. Então nós vamos ter um bom campeonato. Acho muito equilíbrio. Mais equilíbrio na parte de baixo do campeonato que de cima. De cima, só incluir o Cruzeiro em parceria com o Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Não acredito muito no São Paulo. São Paulo parece que vai ou não vai. E o Fortaleza acho que joga por uma Libertadores, que já é um excelente trabalho digno de aplauso. Muito bem, Campeonato Brasileiro, a briga vai ser boa até o fim, assim que a gente gosta, não é mesmo? Muito futebol, e futebol brigado, com garra. Bom, gente, chegamos ao fim de... Luísa, deixa eu falar uma coisa. Oi, fala, Casão. Só uma coisinha. A tíbia continua a tíbia. O que mudou foi o perônio. O perônio virou fíbula. A tíbia é o osso mais grosso, essa que é o pior fratura para um jogador. A pior contusão para o jogador é quando fratura a tíbia mais exposta, né? Vários jogadores pararam de jogar por causa disso. Não é o caso do Júnior Santos. Mas é o osso mais grosso. E eu acho que o Cruzeiro vai disputar. O Cruzeiro vai disputar com os outros três. Para mim, o Cruzeiro chega querendo disputar o título. Perfeito. No fim de papo, você também aprende sobre medicina aqui. Alguém que ia falar alguma coisa? Não aprende, não. É porque eu machuquei diversas vezes. Eu conheço todos os ossinhos aqui, joelho, tudo que tem dentro do joelho eu conheço. Pode perguntar. É experiência própria, né, Casal? É lugar de fala que chama. Muito bem, gente. Chegamos ao fim de papo de hoje. Eu queria agradecer demais a vocês nessas 2 últimas semanas em que eu estive aqui, especialmente Renato Maurício Prado, Casagrande e Bodão, muitas pessoas que eu admiro tanto, que foram muito generosos comigo nessas 2 semanas, e a vocês, especialmente, muito carinhosos aqui todos aqui no chat, a galera que acompanhou. Amanhã, Marília Ruiz está de volta, minha queridíssima amiga, competentíssima, ela que apura, apresenta, comenta, faz tudo, aquela mulher maravilhosa, tá de volta das férias. E a gente se vê por aí no All Sport. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo, Luísa.
Uau.